tópico, que esse aí é mais breve, é aquilo que eles nos acusam, que o católico é idólatra, porque ele adora imagem. Este é um cavalo de Troia, meu filho, que foi erguido desde Lutero e Calvino, e a coisa está até hoje. É o protestante acusando o católico de idólatra, e o católico falando que não é idólatra. Não, eu não adoro imagem. Adora? Você adora sim. Não estou falando adora, você é um idólatra, você tem imagem. A Bíblia fala, não fará para ti imagem nenhuma. Está escrito aqui, ó, não prestarás culto a ela, nem que ficar no céu, nem na terra, nem no inferno. Pois é, o negócio está pegando aí, gente, porque se o negócio não pode fazer imagem, então me desculpe aqui, os protestantes não podem ver televisão, porque ali é imagem, então já não tem televisão em casa. E se não pode fazer imagem de nada que está no céu e na terra, e aqueles filhinhos dos pastores que brincam de fazendinha, e aqueles boizinho, aquilo é uma imagem, que não é de verdade. Uma boneca, o que é uma boneca? É uma imagem. E se você começa a negar a imagem, você começa a negar a próprio Cristo, porque Efésios vai dizer, Jesus é a imagem do Deus invisível que se fez carne. Então, meus irmãos, não vamos levar a Bíblia de qualquer jeito e para o nosso interesse, porque se você falar comigo, e é aqui que eu quebro a perna, que Deus proibiu fazer imagem, e o católico é idólatra porque faz imagem, eu vou dizer que esse Deus é louco. Esse Deus é louco. Mas por quê, padre? Como que um Deus que proíbe fazer imagem, ele manda fazer imagem? Quer dizer, não tem palavra? Ele fala e desfaz? Ah não, eu falei, não falei mais. Pode, não pode mais, não, pode de novo. E que Deus que é esse? Que palavra que é essa? O contexto da leitura é que vocês têm que entender. Porque geralmente, não todos, mas muitos protestantes que decoram versículo, eles sabem o texto, eles não conhecem o contexto, e usam o versículo que decoraram como pretexto para atacar a igreja católica. Se você quiser quebrar a perna de uma meia dúzia aí, quando alguém protestante te citar um versículo, fale com ele assim, tá bom, esse versículo você citou qual? João capítulo tal, versículo tal, ótimo. Me cita o anterior ou depois? Não sabe. Porque eles decoram alguns versículos, porque o católico que não estuda, não lê e não sabe, ele fala, não vamos discutir religião não, religião não se discute, não discute porque não sabe. Se você sabe, você vai mostrar para ele o nosso ponto de vista. Gente, uma coisa eu falo sem medo de estar errado, e eu estou sendo transmitido e filmado. Mais de 90% dos protestantes criticam a igreja católica naquilo que eles aprenderam que ela é, e não o que ela é de verdade, que eles não conhecem. Se eles conhecessem profundamente, me desculpe aqui a franqueza, eles seriam todos católicos. É impossível se conhecer a história da igreja, a doutrina da igreja, a sistematização da Bíblia, que foi a igreja que fez, a igreja que guardou. E outra, meus irmãos, use o QI de vocês. Eu gosto de pregar para gente inteligente. Se a igreja estivesse contra a Bíblia, você acha que ela ia ler na missa um texto desse que fala, não faça imagem, sendo que você está escutando a igreja ler o texto, e está cheio de imagem ali, fala, peraí, era a igreja, não lê isso, como o que eles falam, não leia João 6, não vamos ler isso aqui não leia o Magnífico de Maria, não, a Anunciação leia pouco. É por isso, meus irmãos, acorda gente. É por isso que muitas igrejas protestantes e pentecostais, eles ficam aonde? No antigo. Rei Davi, é Salomão, é Abraão, é Moisés, é Esther. Por que eles são cristãos? Eles não pegam ali Jesus, São Paulo, Pedro e Tiago, porque eles estão lascados. Porque a hora que começa a interpretar os textos, olha, mas aqui na igreja não tem isso, aqui a gente não faz isso. É preciso que você entenda a cabeça protestante evangélica para que você possa defender a sua fé católica. Duas considerações simples, eu queria ter tempo aqui. Vamos apenas para as duas. Qual é o contexto de Êxodo 20? O contexto é a saída do Egito. E o Egito era politeísta, eles tinham deuses para tudo. E o egípcio achava muito estranho o israelita adorar um Deus invisível.
Porque o israelita rezava. Ele falava, cadê Deus? Não, a gente não vê. Não estou entendendo, você não vê Deus? E o seu? Ah lá, aquele é Anubis. Aí tinha Anubis. Esse aqui tinha deuses para tudo. E eles conviveram anos no Egito. Então, quando eles saem do Egito, o que Deus faz com Moisés? Ele passa o decálogo, a nossa catequese, os 10 mandamentos são resumidos, né? Não é tão grande, ele resumiu, e fala, não faça imagem, e não se prostre durante imagem. Quais imagens? As imagens dos deuses egípcios, onde os israelitas viam. Tanto é, atenção, que quando Moisés sobe, demora a descer, o que eles fazem? A imagem de um bezerro de ouro. E começam, o nosso Deus. Moisés vai e quebra as tábuas da lei. Por que o povo se perverteu? Porque o povo acostumou no Egito, tudo tinha uma imagem. E eles não tinham, o Deus era invisível. Então eles fizeram um bezerro, imitando quem? Os bezerros do templo de Apis, no Egito antigo. Então Deus vai dizer para Moisés, diga para eles que não façam imagem. Imagem de quê? Imagem de deuses para serem adorados. Agora pensa comigo, o protestante, ele pega a imagem de santo e joga um texto do Antigo Testamento, onde nem santo tinha, Jesus nem tinha vindo, e eles pegam um texto para os deuses egípcios e jogam para os santos católicos. Eles fazem uma comparação totalmente difícil de entender como conseguem fazer essa interpretação. Só que as pessoas não entendem Bíblia, elas leem o texto e falam, realmente é verdade. Aqui, meus irmãos, entendam, quando foi, pelo menos eu, e a igreja não se faz, quando foi que você foi ensinado na igreja que Nossa Senhora é deusa, que nós devemos adorá-la como deusa? Quando é que nós ensinamos, vamos adorar o Deus Galvão, viva o nosso Deus Galvão, viva o nosso Deus Antônio, viva o nosso Deus João Paulo II? A igreja nunca ensinou isso, e as imagens estão ali, são imagens lindíssimas. João Paulo II disse que a beleza da imagem me ensina a rezar, é uma imagem sacra, ela apenas lembra o santo, como a foto da minha mãe na minha carteira me lembra a minha mãe, mas a foto da minha carteira não é a minha mãe. Tanto é que a gente não fala, viva a imagem de Frei Galvão, idólatra, viva a imagem de Frei Galvão, viva a imagem de... Não, viva Frei Galvão, não é a imagem é para lembrar do santo, viva Frei Galvão, viva São Judas Tadeu, não é viva a imagem de São Judas Tadeu. Mas quando é Eucaristia, a gente diz, viva Jesus, viva o Santíssimo Sacramento. Aí não é uma imagem, é Ele mesmo. Esse culto a Jesus, na liturgia, é latria. Nós adoramos apenas Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E qualquer pessoa católica que adore santo está em pecado grave. Qual é o nosso relacionamento com os santos, padre? É o culto de idolia, que significa imitação. O santo foi santo porque ele teve virtudes. Quando eu sou devoto de um santo, eu quero colocar na minha vida as virtudes do santo. Quem foi amigo de Deus na terra, continua amigo de Deus no céu. Então eu creio que se alguém na terra pode, eu falo assim, reza para mim, você reza. Padre, reza para mim, eu rezo. Gente, se a gente que está aqui na terra podemos rezar um para os outros, imagina aqueles que estão do lado de Deus, eles podem rezar muito mais. É esta oração que o protestante não entende, que é a tal da intercessão ou comunhão dos santos, porque a igreja é uma só, nós estamos vivos, os que estão no purgatório padecem, os que estão no céu triunfam, é uma igreja só. Eu posso rezar por quem está no purgatório, as almas do purgatório podem interceder por mim, porque elas são benditas, mas ainda não. Os que estão no céu rezam por mim, e eu posso pedir a intercessão deles. Por que isso acontece, padre? Porque o corpo de Cristo é um só, a igreja é uma só, em 3 níveis, triunfante, militante e padecente. E por último, tinha tanta coisa, gente,
Não tem nada. Mas vamos lá. Anote aí na sua Bíblia alguns textos onde Deus manda fazer imagem. Aí eu gosto. Porque quando você cita isso aqui, como que eles vão falar? Não, você está falando que Deus falou para não fazer imagem? Não fazer imagem. De quê? Nem que está no céu, nem que está na terra, nem debaixo. Êxodo 20. Então eu vou te citar alguns textos aqui. Vamos lá. Êxodo 25. Quando foi para fazer o templo, Deus disse a Moisés: farás 2 querubins de ouro. Esses querubins terão as asas estendidas para o alto, e com as asas protegerão a tampa da arca da aliança, e ali eu virei estar contigo. Gente, Deus que diz, não faça imagem. Quando Ele manda fazer a arca da aliança, Ele fala, vocês vão colocar 2 imagens de anjos na tampa, e é ali que eu vou me manifestar. Ou Deus é doido, ou a imagem de Êxodo 20 não é a imagem dos anjos. Entende a diferença? Lá era uma idolatria, aqui é uma presença de Deus. Deus manda fazer. Quando Ele manda fazer o templo grandioso de Jerusalém, eu citei Êxodo 25, 18 a 22. Aqui 1 Reis 6, 26. Dentro do Santíssimo colocarão 2 querubins de madeira, querubins gigantes. Dentro do templo Deus se manifestou, as portas tremeram, o templo se encheu de fumaça e o povo gritou, Deus está aqui. E o templo estava cheio de quê? De imagens. E quem pediu para colocar as imagens? Deus. As paredes do templo, cheio de coqueiros, de bois, de palmeiras, de tâmaras, árvores do mundo todo, era tudo ornamentado. Deus se manifestava ali. Era para Deus falar, não vou entrar nesse templo, eu falei que não é para fazer imagem, está cheio de imagem aí. E ali Deus se manifesta. 1 Reis 6, 29, todas as paredes do templo em redor eram entalhadas com figuras de querubins e palmas, mais imagem. Números 21, 8, o Senhor disse a Moisés, faça a imagem de uma serpente de bronze, quem for picado olha para a imagem e ficará curado. Olha aí, gente, eles olhavam para a imagem e ficavam curados. Não é Deus falando, peça para eles olharem para o alto que eu vou curar, não, olhe para a imagem da serpente era a prefiguração de Cristo. Agora eu pergunto, padre, e agora, faz ou não faz imagem? Porque Deus fala para não fazer e depois está mandando fazer um tanto? Não, gente, não é a questão da imagem. A questão é um Deus? Não faça. É para adorar? Não faça. É para colocar no lugar de Deus? Não faça. É para você achar que aquela imagem ali é Deus? Não faça. Mas é para te falar de Deus? Pode fazer. É para nos lembrar da mãe de Deus? Pode fazer. É para nos elevar à oração? Entendem isso? Claro que eu teria aqui muito mais para passar, mas esse pouco que eu disse já deu para você entender o contexto. Porque se Deus tivesse proibido toda e qualquer imagem, Ele não tinha mandado fazer tantas outras depois. Ou você vai me falar que Deus mudou de ideia, ou que Deus não fala a verdade. Então aqui é a questão do contexto. Quando a arca de Deus, com 2 imagens, estava indo para a casa de Davi, Davi começou a dançar na frente da arca. Alguém falou da janela assim, oi, você é rei não faço não. E Davi disse, eu estou dançando na presença do meu Deus. E ali a glória de Deus desceu. O que tinha na tampa da arca? 2 imagens de anjos. E dentro da arca, a presença de Deus. Então, meus irmãos, cuidado. Quando você pega o versículo fora do contexto, você faz uma confusão, porque para quem conhece Bíblia, vai te mostrar facilmente que as coisas não são assim. Então essa breve explicação, espero que tenha ajudado a vocês a procurarem mais sobre isso, a estudarem mais sobre isso e a atenderem aquilo que São Pedro nos pede. Estai prontos a dar a razão da vossa fé a todo aquele que vos pedir. Eles podem não concordar. Hoje é o tempo do respeito, então respeite, porque a igreja, desde que igreja ela tem pinturas e imagens de santos. A grande iconografia católica surgiu na grande Idade Média,
mas na catacumba de São Calixto, do século I, nós temos na parede uma pintura da Assunção de Nossa Senhora. Uma mulher com os braços para o alto e os anjos nos pés. A figura mais antiga de Jesus Bom Pastor, que é uma figura do final do século I, ou seja, os nossos irmãos mais velhos do século I já pintavam nas catacumbas imagens de santo, imagem de Nossa Senhora, Jesus o Bom Pastor. Quer dizer, se eles que estão no século I entenderam que o poderiam, que nós, 21 séculos depois, não podemos imitar aqueles que estavam mais próximos a Jesus? Sabe, meus irmãos, o que a igreja não faz é brincar com a sua fé. A igreja é muito séria quando a questão é doutrina, e entre na doutrina está as belas imagens que nos levam à oração, que não são o santo, e muito menos Deus, mas um belo retrato e uma bela obra que nos eleva também a subir as nossas preces e a nossa fé. E espero um dia, se Deus quiser, imagine só, que você tenha a sua imagem. Que você, depois da morte, a igreja olhe e diga: esta pessoa lutou para ser santo. Essa pessoa é um exemplo para muita gente. Aí você terá lá a sua imagem bonitinha, ó. As pessoas olhando para você vão falar: São Fulano, roga por mim, interceda por mim. Você que já foi santo, ajude, que eu também quero estar aí.